Aqui a gente vai avaliar a questão do Enem do ano de 2013. Me acompanhe. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, esse cara aqui, ó, número 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibra de celulose. É o composto 2, está aqui. Então a primeira coisa, antes de a gente entrar aqui, tá, é analisar cada composto desse. Ele fala em polímero. Na realidade, é um polímero por causa desse Nzinho aqui. Mas cada parte dessa está representando um monômero, mono de um, mero de parte. Só tem uma parte aqui que está se repetindo. Esse N pode variar, por exemplo, de 100 a 1 milhão, para formar o polímero poliacrilato de sódio. Mesma coisa acontece na celulose. Pô, o cara não vai botar a molécula, o polímero da celulose aqui. Então ele pega uma parte que representa a molécula toda N vezes. Então essa uma única parte é o monômero. A gente já viu isso lá, sobre polímero. Então só para deixar claro, isso aqui não é o polímero, é uma única parte, é o monômero. Porém, quando eu olho para cá, ele está dizendo que a maior eficiência, ele quer saber por que a maior eficiência desse composto em reter urina, a água da urina, do que no caso da fralda de pano, que é formada por fibras de celulose, que é representada por esse composto. Bem, primeira coisa, aqui eu estou vendo uma ligação iônica. Isso aqui é um sal. Então, quer dizer, você tem aqui, ó, carga negativa do oxigênio sendo atraída pela carga positiva do sódio. Então, esse carinha aqui, agora eu vou falar de polímero, porque ele está falando de, quando a gente olha para a fralda, tu não vai ver uma molécula dessa, tu vai ver a substância toda. Mesma coisa o pano, é formada por N monômeros desse tipo. Então, enquanto aqui eu tenho íon, formação de íon, como a gente está falando também em água, a água vai ser retida, atraída por essa molécula e atraída pelo pano por essa molécula. E a molécula de água, quando é examinada, ela é um composto covalente formado por hidrogênio, que tem menor eletronegatividade do que o oxigênio. Então, a densidade eletrônica em torno dos hidrogênios é menor do que em torno do oxigênio. Daí você ter a criação de polo. Daí a água formar um dipolo, parcialmente positivo, menor densidade eletrônica. Parcialmente negativo, maior densidade eletrônica. Tudo isso a gente já viu. Agora, o que interessa é a intensidade da atração desse íon por esse dipolo e desse, cuidado agora, quando a gente olha para o monômero da celulose, a gente está vendo aqui, ó, vários grupos hidroxila, que vão atrair a água também que apresenta grupo hidroxila. Lembra? Ligação por hidrogênio. Então, se aqui eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, e aqui eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, essa molécula vai reter água através de pontes de hidrogênio. Já quando eu olho para cá, eu estou vendo um sal. E aí eu estou vendo a parte iônica. É ela que é a parte polar que vai atrair o dipolo. Então aqui eu tenho íon atraindo o dipolo. Íon, atração, íon, dipolo. A celulose, atração por ponte de hidrogênio ou ligação por hidrogênio. Isso tem que ficar claro. Aí é fácil eu dizer para vocês, o mais intenso é o íon dipolo. Eu não posso falar isso. Porque vai depender de N fatores. Eu posso afirmar a ligação íon-dipolo, a interação é mais forte que a interação por ponte de hidrogênio. Porém, quando a gente fala em interação íon-dipolo ou qualquer outra interação, tá? A gente tem que observar a distância entre as moléculas. E aí eu vou falar sobre íon dipolo, e qualquer outra ligação entra na mesma análise. A interação entre o íon
e o dipolo depende mais fortemente da distância do que da interação entre eles. Aí é simples entender. Física coloca dois ímãs, um a um dedo do outro, com bastante força. Você vai ver que a interação vai ser numa intensidade violenta, a atração entre eles, evidente de polos opostos. Se você colocar, antes eu coloquei a distância de um dedo, a espessura do dedo. Se eu colocar esses mesmos ímãs a 100 metros um do outro, maior que seja a afinidade entre o polo positivo e o negativo, não vai ter atração, porque a distância é muito grande. Então é isso que tem que ficar muito claro. Claro que aqui, quando eu mostro essa tabela para vocês, e agora sim, vai confirmar tudo que a gente analisou. Essa tabela compara as interações intermoleculares. Você vai ver que o íon dipolo apresenta uma energia de interação, o que mantém as espécies unidas, que varia entre 40 e 600 quilojoules por mol. Enquanto a ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, a intensidade da atração entre as espécies varia de 10 a 40 quilojoules por mol. Dipolo, 5 a 25. Íon dipolo induzido, entrou uma molécula polar aqui, 3 a 15. Olha que loucura, olha como vai caindo bruscamente. Dipolo induzido, outra vez molécula polar, menor ainda a energia da interação. E dipolo induzido, Van der Waals, 0,05 a 0,4. Então, observa que a variação se dá em termos daquela distância que eu falo. Não depende só da intensidade. Essa intensidade vai depender da distância entre as espécies. Daí a interação que você tem. E essa distância, ela vai depender do tamanho desse íon aqui. Estou falando de íon dipolo. Quanto menor for o íon, maior a atração pela espécie dipolo, pelo hidrogênio, porque a distância vai ser menor. Olha que loucura, olha como a química vem lá de tabela periódica, lá de raio atômico, ou raio iônico, como queiram. Então isso é fundamental. Então você vai ver aqui que a ligação por hidrogênio é quase 150 vezes menos intensa do que íon dipolo. E aí, só para dar um exemplo, para você poder quebrar a ligação por ponte de hidrogênio da água pura, você necessita de 100 graus. Lembra? Ponto de ebulição. Quando a água começa a ferver, a temperatura chegou a 100 graus, é onde quebra a intensidade da atração entre as moléculas de água por ponte de hidrogênio. Pô, o carinha aqui, é 150 vezes mais forte. Olha que loucura. Então é evidente que a avidez desse cara em relação à água é muito maior. Daí a retenção ser muito mais eficiente. Entenderam como a coisa é simples, mas fica mais fácil quando a gente explica de uma maneira diferente, comprovando tudo que a gente está falando. Quer dizer, olha o que a gente abordou de assunto que levam ao raciocínio da questão. Por isso que eu digo, a gente tem que conhecer, ter conhecimento, base, fundamento, para manter a nossa discussão. Isso é fundamental. Então, sabendo tudo isso, aí eu boto a conclusão. A interação entre o acrilato e a água, íon dipolo, é mais intensa, a gente viu aqui, em relação a interações entre celulose e água, ligação por hidrogênio. Ligação íon dipolo é mais intensa que a ligação por hidrogênio, tá? Em relação a acrilato e a celulose em relação à água. E aí eu venho para as alternativas para ir eliminando. A letra A, interações dipolo-dipolo mais forte entre poliacrilato e água. Já vimos que não, isso aqui é um sal, a parte polar é iônica.
Então não é dipolo-dipolo, é íon-dipolo. Interações íon-íon, não, porque a água é covalente. Então não pode ser íon-íon. Ela forma dipolo, mesmo sendo covalente, ela é polar. Letra C e letra D, ó, ligações de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a água. Não tem ligação por hidrogênio, que aqui é um íon. Não tem o FON ligado ao hidrogênio, coisa que aqui tem. OH, OH. Nota que ele tem grupos semelhantes, daí a atração por ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, tanto aqui quanto aqui está fora. Aqui é ligação íon-dipolo, não ligações de hidrogênio. Então, a única correta está aqui, letra E, interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água. E quando eu falo mais forte, é mais intensa, olha a energia, em relação às ligações de hidrogênio entre celulose e moléculas de água. Então, quer dizer, fechamos a questão, eu acho de uma maneira totalmente compreensível, chegando a vários tópicos da matéria para chegar numa conclusão fácil de entender. E comparativamente, confirmando tudo o que a gente falou aqui. Valeu, gente boa, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.